A paz do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, palavra do Senhor. Aqui Paulo ele está orando para os judeus, né? Louvado seja Deus, para a salvação dos judeus. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus ele veio para os seus, para o seu povo, né, judeu. Onde ele nasceu, mas nem todos creram, né? Até hoje não creem que Jesus é o Salvador. Eles estão esperando ainda um Jesus ainda, né? Mas o nosso Jesus já veio faz muito tempo, né? Louvado seja Deus. Então, os judeus, eles não crêem em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, Paulo aqui, ele está orando pela salvação dos judeus, porque Jesus ele disse que ele veio para os seus, mas nem todos os receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser filhos de Deus. Então nós precisamos crer na palavra de Deus, receber o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador das nossas vidas. Louvado seja Deus. Porque os judeus eles têm muitos dogmas, como hoje também nas religiões, né, tem muitos dogmas, e existe uma confusão muito grande neste mundo, né? Louvado seja Deus. Existe uma confusão muito grande, porque há tantas religiões, e todo o povo está confuso. Muito difícil é o povo que não está confuso. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus diz que aquele que crê em Jesus Cristo não será confundido. Então, amados, nós precisamos crer no único Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Crer em Jesus Cristo, que Deus ele enviou o seu único Filho para a salvação de todo aquele que nele crê. E seu Filho é Jesus. Só que as religiões, como não existem fé, eles colocam tantos dogmas, tantas coisas no meio do evangelho, que o povo fica todo confundido. Põe campanha disso, campanha daquilo, é de sal grosso, é disso, daquilo, de tantas coisas. E coloca o nome de Jesus também para confundir, né, o povo. O povo fica confundido. Eles usam o nome de Jesus, mas eles fazem uma mistura terrível. E o povo fica confundido, o povo não é liberto, louvado seja Deus. E o povo não sabe de onde veio, para onde vai. Está uma confusão muito grande neste mundo, louvado seja Deus. Mas aquele que crê no único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo, esse não será confundido. Porque eu vejo quando eu me converti, eu também fiquei confusa, né, no começo. Porque um fala uma coisa, tu fala outra, e a gente fica, né, a gente está saindo do paganismo
Então, um fala uma coisa, fala outra, a gente fica meio confundido mesmo. Mas aí, pela concentração, pela misericórdia de Deus, que Deus ele me chamou desde o ventre da minha mãe, louvado seja Deus. Mas eu vivia ainda no mundo, né? Não tinha ainda o encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Jesus já tinha me escolhido, né? Mas eu ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Cristo. Mas ele já estava me olhando, me observando, me acompanhando, louvado seja Deus. Os olhos do Senhor estão sobre o justo da terra, glória a Deus. Então eu não sabia, eu não conhecia Cristo, mas Cristo já me conhecia, né? Louvado seja Deus. Então, amados, eu também fiquei confusa, né? Fiquei muito confusa no começo da minha conversão. E então, um fala uma coisa, outro fala outra, com quem eu conversava, assim, que antigamente eu conversava muito com as pessoas, hoje eu já não converso mais, né? Muito, somente quando Deus manda mesmo. Então, a gente, um falava uma coisa, outro falava outra, então a gente fica confundida. Mas quando o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para não ficar mais perguntando e focar os meus olhos em Cristo Jesus, aí as coisas foram mudando, né? As coisas foram mudando e aí onde o Espírito Santo de Deus foi me convencendo, porque o Espírito Santo de Deus ele convence nós do erro, do pecado e da justiça. Então, onde eu estava errando, o Espírito Santo de Deus estava me corrigindo. Você está errando aqui, o Espírito Santo de Deus me convence, né? Ele convence nós, louvado seja Deus. Então, onde eu estava errando, ele falava comigo, né? O Espírito Santo de Deus tocava no meu coração. Não tá certo, né? Louvado seja Deus. E eu fui, né? Deixando que o Espírito Santo de Deus me ensinasse, né? Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, e aí onde eu fui, a minha mente foi esclarecendo muitas coisas. Daí onde o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que não era para mim ficar crendo em tantas coisas, mas que eu cresce em Jesus Cristo, porque Ele é o único suficiente Salvador da minha alma. Louvado seja Deus. Então eu fui procurando não ver, não ouvir, não dar crédito, né? Porque ouvir sempre a gente ouve, mas não dar crédito nas coisas que não eram de Cristo, através da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então eu fui procurando eliminar as coisas, porque antigamente eu era católica também, né? Então a gente cria em muitos deuses, né? Muitos santos, né? Santo de barro, né? Mas aí eu fui tirando tudo da minha vida, louvado seja Deus, apesar que minha casa nunca teve, eu só tinha um crucifixo. Mas mesmo assim também eu tirei, né? Louvado seja Deus. Então, porque eu não queria focar no Deus ali na parede, eu queria focar no Deus vivo, louvado seja Deus. Num Deus que pode todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele foi me ensinando, me instruindo, encaminhando em toda a verdade, como diz a palavra do Senhor. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele disse para os seus discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito Santo, que vai te ensinar e te guiar em toda a verdade. Louvado seja Deus, que coisa linda, né? O trabalhar do nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. Então, meus queridos, então esses dias Deus estava me mostrando, me trazendo a memória sobre isso, né? Da confusão que o povo está no mundo por causa de tantas religiões, tantas profecias, tantos profetas, né? E então os macumbeiros se misturam no meio, né? E fala a mesma coisa que
que os profetas verdadeiros, e então fica profetizando coisa e é profeta gospel, né? Então, se a gente não vigiar, tomar cuidado, a gente fica perdido no mundo. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós seguimos a Cristo. E quando nós servimos a Deus, servimos o único Deus e Jesus Cristo, o Espírito Santo, nós não seremos confundidos. E aqui então Paulo ele está orando pelos judeus, porque os judeus também não creem em Jesus Cristo, né? Existem alguns que creem, né? Mas não é todos, louvado seja Deus, como no mundo todo, né? Não crê, só alguns que crê, mas muito difícil aquele que crê em Jesus Cristo. Eles ficam muito atrás das religiões, muito atrás de dogmas, muito atrás de uma coisa, de outra, e nem serve a Deus direito e fica confundidos. O negócio é sério. A espiritualidade é séria. É algo maravilhoso, mas nós também precisamos tomar cuidado com isso para não deixar o espírito do engano nos enganar, porque existe muito engano no mundo, muitas coisas querendo enganar um ou outro. E se nós não estiver focado em Jesus Cristo, nós acabamos sendo enganados pelos espíritos enganadores. A Bíblia mesmo fala que, se for possível, até os escolhidos eles tentam enganar, e tentam mesmo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso e clamar a Deus, clamar a Jesus, clamar o Espírito Santo, pedir para que o Espírito Santo ensina. Louvado seja Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Aqui fala assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra do Senhor diz que o meu justo viverá da fé. E nós, para termos fé, nós precisamos crer, ler, confiar, como diz aqui, e ouvir, né, a palavra de Deus, que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, em vez de nós ficar muito atrás de tantas religiões por aí, que tem muito engano, muitas pessoas sendo enganadas, louvado seja Deus. Então, que nós possamos ler a palavra do Senhor, verificar a palavra de Deus, louvado seja Deus, para que nós não venhamos ser enganados, para que nós não venhamos cair no engodo de Satanás. A palavra do Senhor nos diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Há muito poucas pessoas que realmente servem a Deus nessa terra. Mas a maioria são todos espíritos enganadores, enganando de um lado e de outro. Louvado seja Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Louvado seja Deus. Então Paulo aqui ele está orando pelo povo judeu para que eles servissem o único Deus, né? O único Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E aqui no versículo 9 fala assim, a saber, se com a boca confessar ao Senhor Jesus e ao seu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, nós somos salvos somente através de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E nós não podemos pôr tanta mistura na nossa vida, né? Não podemos dar ouvido a tantas misturas, porque há tantas misturas no meio da igreja, da religiosidade, e enganando o povo, né? Enganando o povo, e mesmo aquele que está pregando também está enganado, né? Está nas trevas ainda, né? Não tem a noção, né? Da verdade. E procura fazer o que eles querem, né? Então é muito perigoso mesmo nós estarmos no mundo, muito perigoso mesmo nós não estar em obediência a Deus, ouvindo a Deus, ouvindo a voz de Deus, lendo a palavra do Senhor, orando a palavra de Deus, confiando em Deus, confiando em Jesus e confiando no Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus.
Então, nós temos que tomar muito cuidado nesse mundo para que nós não venhamos ficar confundidos, para que a nossa mente não seja confundida. Louvado seja Deus. Nós não podemos beber de duas águas. Nós temos que beber de uma água só, que é da palavra de Deus, a palavra genuína, verdadeira. Louvado seja Deus. Para que nós não venhamos ficar perdido no caminho e se confundir. Porque o nosso adversário, ele tenta roubar a palavra de Deus no nosso coração. Tem a parábola da semente, né, que cai na beira do caminho, o inimigo vem e quer roubar. Então nós precisamos limpar o nosso coração, pedir a Deus que limpa nosso coração de toda tristeza, toda dor, toda amargura, para que a palavra de Deus caia em nosso coração e venha frutificar, que a semente venha crescer e venha frutificar, dar frutos para o Senhor. E para isso o nosso coração precisa estar preparado, precisa estar com uma terra, né? Até quando nós vamos plantar uma planta, tem que arar a terra, fofar a terra, limpar, né? Para poder plantar assim nosso coração, precisamos estar com o nosso coração limpo, sem idolatria, sem egoísmo, sem soberba, sem o eu, né? Louvado seja Deus. Nós precisamos diariamente pedir ao Senhor para que limpe nosso coração de toda tristeza, de toda dor, de toda angústia, de toda soberba, de todo egoísmo, né? Louvado seja Deus, que nosso coração possa ser limpo, puro, na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Aleluia, glória a Deus, glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Eu quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que estamos, ó Deus, na tua presença, mediante a tua palavra, Senhor. Tua palavra que é fiel, que é verdadeira e não volta para nós vazia, Senhor. Quero te louvar, te agradecer, Pai, porque até que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo teu Santo Espírito que o Senhor enviaste aos nossos corações. Obrigada, Jesus, pela tua palavra que fala conosco, Senhor. E nesse momento eu te peço, ó Deus, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, que nós não venhamos desviar da verdade, Pai, mas que nós venhamos olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E que nós venhamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, pelo qual o Senhor nos chamou. Aleluia, glória a Deus. Ajuda a minha vida, ajuda a vida dos meus irmãos, Senhor. Sabemos que somos falhos, carentes da tua infinita misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar somente para o Senhor, Pai. Aleluia, glória a Deus, glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Que nenhum venha se perder no meio do caminho, Pai, mas que todos venham se achegar à salvação através de Cristo Jesus, ó Deus. Ajuda cada um de nós, ó Deus, ajuda meus irmãos, ajuda minha vida, que eu sei que eu também sou falha, Pai, carente da tua infinita misericórdia. Ó Pai querido, Pai Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, ore por nós, interceda por nós, Senhor, como diz a tua palavra, que teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ó Pai. Intercede pela minha vida, intercede pela vida dos meus irmãos, é que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e fique na paz do Senhor Jesus e shalom.